Diga Shalom. Shalom. Amém. Glorificado e exaltado seja exaltado no mundo eterno, né? Pedi aos irmãos, abram suas Bíblias. Lá nós vamos ler alguns textos da palavra do Senhor, no livro de Números, de Plano de Mar, capítulo 15, versículo 38. 15, versículo 38. Vou ler um texto da palavra do Senhor, que é uma bênção estarmos aqui, né? A oportunidade de estarmos na presença do Senhor, e é muito bom você, quando está em lugar que você se sente à vontade. Amém? Quero louvar a Deus pela vida dos pastores que estão, né, que nos tem dado essa oportunidade, pela vida do nosso irmão presbítero Danilo, juntamente com a sua esposa, os irmãos que faz tempo que nós vamos viver, a esposa Tainá, né, a profeta da missionária, fuja do chamado não. Missionária de Deus, né? Às vezes a gente pega, né? Saber conhecer o chamado de Deus. Todo mundo achou? No Espírito de Deus, na realidade, não é esse texto que nós vamos ler, é só para os irmãos entenderem tal, falar assim, para ficar claro. Gosto de explicar algumas coisas que é muito importantes, né? Da palavra do Senhor. Todo mundo achou? Diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: você e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e a prenderão com fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim não serão infiéis, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os seus mandamentos e ser santo para o Senhor, seu Deus, porque eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito para ser seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Amém? Quase sentado aqui. A gente já vai no texto bíblico. Irmãos, iniciando com esse texto, só para dar uma explicação para os irmãos estão vendo essa indumentária que eu estou? Essa indumentária chama-se tzitzit. Essas franjas, na realidade, é essa franja aqui, é isso aqui, né? Que todo o judeu ortodoxo, todo judeu messiânico usa, tzitzit. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo dessas franjas? O objetivo dessa indumentária é para que o judeu lembrasse todos os mandamentos. Então, quem utiliza o tzitzit, principalmente quando está pregando a palavra, é como ele estivesse cumprindo todos os mandamentos da Torá, de uma vez só por fazer isso, né? E isso era um mandamento de geração a geração. Mas eu não sou judeu. Mas a partir do momento que você começa a cumprir Torá, né? Eu fiz circuncisão, mas a circuncisão, segundo Paulo, ela é uma circuncisão de coração, porque hoje nós somos o judeu, o Israel de Deus, e nós somos abençoados através da bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó, que chegou até nós. Então nós podemos também sermos abençoados como judeu, e o melhor, sermos abençoados de uma forma extraordinária. Amém? Então, são quantas franjas? Diga 8. Diga 8. Aqui tem 8. São cada uma dessas franjas. Diga 8. São 8 nós, 8 fios enrolados em nó. Cada ponta dessa franja tem um significado diferente. O que acontece? Os 8, diga 8. Vamos lá. Se diga 8, fazem parte do corpo humano. Primeiro, diga olhos. Diga olhos. Ouvido. Narinas. Mãos. Pés. Órgão sexual. E coração. São as 8 entradas do pecado na nossa vida. 8 entradas. E quais são essas 8 entradas? O pecado, ele entra pelos olhos, ele entra pelo ouvido, ele entra pelo nariz, pelo cheiro, ele entra pela mão, ele entra
que são abertas. E aí o texto vai dizer que eles tinham que amarrar essas 8 portas em nó. E quantos nós são? Diga 8. 8. Diga. Quando eles amarravam 8 em 5. Diga 8 em 5. Por que 5? Porque 5 é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Então é as 8 portas do pecado amarrado na Torá. Então é por isso que o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É por isso que a mulher do fluxo de sangue toca na orla da porta do vestido, dizendo: se ele fez no passado, ele vai fazer no presente. Aleluia. Então você entende? Então, diga, Tissit. É o número, diga, é o número 600. Diga, 600. Diga 5. Que é a Torá, diga 5. 5 e, diga 5. Mais 8, quanto dá? Quanto dá? 5 mais 8, quanto dá? 600 mais 13, quanto dá? 6 mais 1, quanto dá? 7 mais 3? Os 10 mandamentos que o Senhor mandou guardar. Nada é por acaso. Amém? Os 10 mandamentos. Isso não é 10, tira o 0, fica quanto? O Senhor é o único Deus, Criador de céus e da terra. Oh, meu Senhor, Salvador da Nada minha alma, é essa versão que vamos saber, então não é à toa. Então não está usando isso à toa. Amém? Vamos lá abrir a nossa Bíblia. Se eu não sei um texto da palavra, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Números. Eu li mesmo no livro de Números, capítulo 17. Nada é por acaso. Números capítulo 17, o versículo 17 e o versículo de número 3. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu acabarei de vez com a murmuração e as queixas dos israelitas. E eu acabarei das queixas que aconteceram. O versículo 8: no dia seguinte, quando Moisés entrou na terra pela aliança, viu que a vara de Arão que representava tinha florescido, produzindo brotos, botões, flores e amêndoas maduras. Flores, botões e amêndoas maduras. Amém? Nós vamos falar sobre as 4 fases da amendoeira. As 4 fases da amendoeira. Diga: as 4 fases da sua vida. Amém? Glória a Deus. Antes de nós falar da amendoeira, nada é por acaso. Tem um texto que está lá em Gênesis, livro de Bereshit, que diz assim: Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Malael, Malael gerou a Jared, Jared gerou a Enoque, Enoque gerou a Matusalém, e Matusalém gerou a Lameque, e Lameque gerou a Noé, e Noé gerou Sem, Cão e Jafé. Complica esses textos, parece uma lista telefônica, né? Mas no hebraico está escrito assim: o homem apontado, fraco e mortal, aflito, santo de Deus, ele descerá para instruir, e quando ele vier, na ausência de esperança, haverá alívio e conforto. É um código. E aí no livro de Apocalipse está escrito: Rúben, Simeão, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Azer, Isacar, Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim. E aí está escrito isso no português: vou louvar o Senhor, porque Ele olhou para mim, Ele me deu boa sorte, eu sou feliz,
minha vida ruim me fez esquecer. Deus me ouviu, Ele se juntou a mim e me comprou para a sua habitação, e Ele me escolheu como filho da sua mão direita. Então os nomes estão ali quando você traduz do hebraico para o português, está escrito isso. Então toda vez que você vê lendo de genealogia, tem uma coisa extraordinária para nos trazer. Isso é extraordinário. Nesse texto da palavra do Senhor, no livro que nós lemos, aonde está escrito no livro de Números, fala a respeito de um dos homens mais injustiçados da Bíblia Sagrada, que é o irmão do meio. Quem já não teve um irmão do meio ou é um irmão do meio? Eu, por exemplo, sou irmão do meio. O do meio é o que mais sofre. Vou te dar um exemplo, porque o primogênito é o que tem que ficar tomando conta de todo mundo, é mais velho. O irmão que é caçula é o paparicato da família. E o do meio, ele fica entre o mais velho e o caçulinha. Ele é a ovelha negrinha da família, porque ele é do meio. Porque todo mundo fala, só dá atenção para o caçula, né? Só o mais velho não briga com ele, porque ele já apanhou demais, né? E o do meio fica lá entre o apanha ou ficar numa situação. E na Bíblia está escrito que esse irmão do meio era quem? Esse irmão do meio era Arão, diga Arão. E na Bíblia está como Arão, ele era do meio. O primeiro a nascer foi Miriam, diga Miriam. Miriam era a primogênita, ela era profetisa, profeta. Quando Moisés vai ser levado lá quando acompanhando, ela tem cerca de 13, 14 anos de idade, uma mocinha, mas ela era a mais velha. Arão era o irmão do meio e Moisés era o caçulinha. E aí quando nasce Moisés, já havia um ciúme, porque o profeta, quem era a profetisa? Diga Miriam. Tanto que pelos méritos, segundo os rabinos, a água só dava lá no deserto por causa dos méritos de Miriam. Só havia água por causa que Miriam ela era tão justa, era tão obediente à palavra, que por causa dela Deus dava água para o povo, porque ela era espetacular e extraordinária. Você pode ver que Miriam morreu, acabou a água, não tem mais nada. Miriam morreu, já era. Quando o povo entrou em Canaã, não tinha mais nuvem, nem de coluna de fogo, não tinha mais, porque era pelos méritos de Miriam que surgiu a água do poço, né? E para onde ela ia, a água se movimentava. Diga, você pode ser água para dar para os outros, e o Senhor abençoa a sua vida. E Miriam, ela iniciou, e aí Moisés nasceu. Só que Arão não tinha vez. Arão nasceu no Egito. Ele não nasceu em Canaã, Arão nasceu no Egito. E por ser filho, o que aconteceu? A vez era de quem? Moisés passou a ser o queridinho. Quando ele voltou, e o texto vai dizer que de repente ele recebe uma visita na sua casa. Ele já está com mais de 80, 90 anos de idade. E aí Moisés fala assim: olha, é o seguinte, o Senhor me chamou. E o Senhor colocaria, e aí o texto vai dizer que lá no céu, Moisés, ele indaga a Deus, ele fala: Senhor, eu não vou, porque eu sou um homem pesado de língua, eu não vou. E aí de repente Deus fala assim: agora o teu irmão Arão fará no teu lugar, pode demorar o tempo que for, mas vai chegar um tempo na sua história, que Deus vai se lembrar de você. Diga a deficiência de alguns não querem, e Deus vai te chamar para você ficar no lugar, e quando um não quer, Deus levanta outro. Diz, a falha de Arão, a ausência de querer fazer. Então, diga, a falha de Moisés é a ressurreição do ministério de Arão. Então ele a inicia como? Porque o outro, diga, porque o outro
falhou. E não é ruim quando você é chamado porque o outro não quer. Você é chamado porque o outro não quis. Eu vou falar, eu não quero não. E aí você é chamado porque o outro diz: ô pastor, eu queria ser abençoado, mas quebra galho. Quantos quebra galho a gente não fez? Quantas vezes eu fui na igreja e falei assim: o pregador faltou, não tem tu, vai você prega. Eu falei: lógico, tem 2 pessoas na igreja, por isso você está dando para ele pregar. Se é notado, com certeza você não me dá oportunidade. Assim, porque faltou todo mundo, não tem tu. E é naquele dia que não tem tu, mais ou menos, é o dia que Deus mais te usa. Porque você sabe que a força não depende de você. A força depende do próprio Deus, e o nome do Senhor é glorificado. E aí ele foi. Ele aceitou. E aí o segundo desafio. Diga, o primeiro desafio, quebrar o galho. Diga, irmão, se você está quebrando o galho. Diga, se você está quebrando o galho, aceite o chamado que Deus deu para você. Seja servo, seja humilde para cumprir o chamado que Deus te deu para você na história. Primeiro você entra como quebra-galho, como quem não quer nada, mas aos poucos Deus vai encaixando o que Ele tem para a tua vida e vai chegar o tempo da honra de Deus na sua história. Isto é a primeira fase, é a primeira frase da fase da amendoeira. A amendoeira, ela é a única que ela floresce antes de todas as outras árvores. Parece que não vai acontecer nada, mas primeiro você vai ser trabalhado por Deus. Você tem que aceitar o chamado que Deus deu para você. Aleluia. Diga, primeiro, aceitar o chamado que Deus deu para você. E aí ele aceita. E aí o povo vai lutar lá. Moisés é chamado por Deus. E aí o povo vai lá para o Mar Vermelho. Deus livra do Mar Vermelho. E aí quando ele sai de lá, e aí Moisés vai lá, os amalequitas vêm, e aí vem contra Moisés. E aí de repente o texto diz assim, que alguns carregaram a pedra, outros, Josué foi lá para o campo da batalha, Arão segurou na mão de Moisés e o urso segurou na mão do outro lado. Diga, primeiro você quebra galho, depois de quebrar galho você vai segurar na mão do líder. De quebra galho já evoluiu, agora você está segurando na mão do líder. Então não reclame, você já mudou de fase, você já mudou de nível. Deus estará te levando a outro patamar. Você vai amadurecer, vai chegar à tua fase, a segunda fase, aleluia, que Deus tem para a sua vida e para a sua história, para que o nome dele seja glorificado, que agora ele está segurando na mão do líder. É a segunda fase da amendoeira. A amendoeira, ela leva quase que 3 anos, ela fica enterrada 3 anos. Significa choquete. Diga, choquete. Choquete quer dizer aquela que vigia, aquela que aparece antes das outras. Choquete significa aquela que vigia. Deus está velando, Deus está olhando para você, Deus está olhando a sua vida. E aí ele vai lá e segura na mão. De repente o texto vai dizer que, e aí Moisés vai subir para o monte para receber a Torá. Chegando lá, ele fica quanto tempo no monte? 40 dias. Diga, 40 dias. Depois de 40 dias que ele sobe no monte, o povo vai lá e faz o primeiro carnaval da história. O povo fica com bezerro de ouro. Diga, bezerro de ouro. Só que quando ele vai ficar com bezerro de ouro, o texto vai dizer que Moisés desce irado. Fala, vou matar todo mundo. Deus fala, vou matar todo mundo, vou acabar com todo mundo. E aí Deus vai dizer que de repente Arão está lá no meio deles. E aí é o primeiro fracasso como líder de Arão. O problema, sabe o que é? Você querer ser líder antes da época. É se você querer fazer o que não é para você fazer. Na ausência do líder, não adianta você colocar a mão aonde não é para colocar. Deixa Deus, deixa Moisés chegar na hora para as coisas acontecer. Não adianta que você não tenha maturidade. Eu faço melhor que
é a primeira fase que está linkado com Ezequiel. Primeira fase. Qual é a primeira fase de Ezequiel? Sabe qual é a primeira fase de Ezequiel? É o ajuntamento dos ossos. Lembra dos ossos? Os ossos estavam, espalhados. Mas ninguém lembra que o osso, quando estava, ele estava sobre a superfície. Diga sobre a superfície. Você percebe que quando você enterra alguém, você enterra, você coloca no caixão, você joga terra, coloca na gaveta, você enterra a pessoa para que ela exatamente esteja enterrada. Só que o inimigo, sabe, lá em Ezequiel, você não prestou atenção, o osso está na superfície. Isso significa que sabe que vai acontecer, eles esqueceram de te enterrar, e se não te enterraram, vai chegar alguém que vai profetizar e vai falar: pode viver, ossos, porque você está na superfície. Se você não foi enterrado ainda, Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Diga: você não foi enterrado. Se está na superfície, ainda tem distância. Diga: fala, irmão, você está na superfície? Diga: você está na superfície? Diz: há esperança para a árvore cortada, ao cheio das águas, ela brotará. Primeira fase, diga: ajuntamento. Cada osso, diga: cada osso a seu osso. Diz: antes de você florescer, ele vai colocar o osso no lugar. Vai doer. E doer, colocar o osso no lugar. Quem aqui já quebrou a perna? Quem aqui já quebrou no osso? Vai lá, quebrou a perna e fala: ih, vai ter que colocar o osso no lugar. Como que é? Como que é para colocar o osso no lugar? É muito complicado. É muito complicado. E é muito difícil, não é verdade? Então, Deus vai primeiro colocar as coisas no lugar, porque cada um está no lugar. E o que Deus queria fazer com Arão? O que Deus queria fazer com Arão? Deus queria primeiro colocar ele no lugar dele. Você sabe qual é o lugar que Deus se chamou? Diga: brotar, florescer. Diga: brotar, florescer. E agora, depois que passa isso de Arão, o Senhor fala para Moisés: Moisés, levanta-se uma rebelião. E nessa rebelião é a rebelião de Coré, Datã e Abirão, que está em Números 16. Arão não está sabendo de nada. Arão está na dele. Os líderes estão em rebelião. E depois de tudo, o Senhor fala assim: pega a vara de Arão e coloca na tenda do testemunho. Quem vai abalizar o teu ministério é o próprio Eterno. Você não precisa provar nada para ninguém. Quem Deus vai fazer algo na sua vida é o próprio Eterno, não é você mesmo que vai fazer. E aí o Senhor pega, ele coloca lá a vara, e quando ele coloca a vara, diz o texto que a vara de Arão, diga: a vara de Arão floresce. Você tem que entender que é uma vara seca, diga seca, tirada do seu elemento principal, que é a árvore. A árvore, se não estiver no local certo, ela não cresce e não dá flores. E aí o texto vai dizer que de repente a vara de Arão floresceu. E aí o Senhor vai falar assim: agora, quem vai ser o sacerdócio? Vai ser o teu irmão Arão. E aí o texto vai dizer, Salmo 133, diga: ó qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba. De quem? De quem? De quem? De quem? Então o que Deus vai fazer? Você vai escrever o melhor salmo da sua história. Deus quer escrever através da sua história um grande salmo, um cântico escrito. Deus quer
fazer algo extraordinário na tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí o que nós podemos aprender sobre a amendoeira é que existem dois tipos de amendoeira. Diga, dois tipos: doce e amarga. Tem amendoeira que é doce, mas tem amendoeira que é amarga. Ela é amendoeira, mas ela só tem veneno. Tem gente que é amendoeira, mas ele só tem veneno. Ele é amendoeira, ele parece uma amendoeira, mas ele só tem veneno. Tem amendoeira que só floresce. Diga, só floresce. Florescer é a segunda fase. Tem gente que não passa da segunda fase. Deus quer mudar o nível. Aleluia. Paulo vai dizer: quando eu era criança, falava como criança, mas quando deixei de ser menino, agora não sou mais menino, eu cresci. Você tem que mudar de fase na sua vida e na sua história, porque se você não mudar de fase, as coisas não vão acontecer na sua vida. Florescer é a segunda fase. Diga, a segunda fase. E a amendoeira, quando antes mesmo dela, quando ela está plantada, ela pode chegar quanto mais profundo o terreno. Diga, quanto mais profundo. Quanto mais fundo o buraco, quanto tiver mais profundidade. A amendoeira, quanto maior a profundidade, maior é o crescimento dela. Quanto mais você se entregar na profundidade das coisas de Deus, mais você vai crescer. Quanto mais você estiver escondido, vai se cumprir o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Diz: quanto mais profundo, quanto mais escondido, quanto maior a pancada, maior o crescimento. Quanto maior é a poda, é maior o crescimento. Você não está entendendo, mas Deus está podando você. Deus está te levando a um nível extraordinário. É nessa elevação e é o tempo de Deus para a sua história. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Você percebe que aqui, aleluia, e o buraco, ele tem que ser profundo e alargado. Deus está tratando a sua vida. Oh, Espírito Santo. Aleluia. E a amendoeira, diga, a amendoeira, ela não se mistura com outras plantas. Fala assim, não se mistura. Fala, irmão, por que você está se misturando? Você é diferente. Você é flor de amendoim. Você nasceu para dar fruto e arrebentar na história. Enquanto a gente não entende isso, a gente sofre. A amendoeira, brotar, diga brotar. Diga brotar. Florescer. A terceira fase é carne. Diga carne. Diga carne. Que é a fase dos nossos filhos também. E aí cresceu primeiro. Primeiro foi ajuntamento. Segundo, o que aconteceu? Carne. Terceiro, pele. Vamos lá. Primeiro, ajuntamento. Segundo, lê lá um texto. Leia lá. Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Glorificado seja o nome do eterno Deus. Aleluia, meu Deus. Ajuntamento. Ajuntamento, músculos, carne. Deus está enrijecendo seus músculos. E aí a parte do frutificar, diga frutificar. A amendoeira, ela é plantada em janeiro. Ela vai começar a florescer a partir de abril. São 4 meses. Mas o que acontece aqui, na vara de Arão, no texto onde nós lemos, leva para cumprir todas as fases da amendoeira
Cerca de 3 anos. Diga 3 anos. Diga 3 anos. O que Deus está falando para Arão? Ele colocou a vara seca. Diga vara seca. Num dia, numa noite. Fala para o irmão, é profético isso. Estou sentindo a unção de Deus aqui. O que não aconteceu em 20 anos na sua vida. Glória a Deus, aleluia. O que não aconteceu em 20 anos da sua história vai acontecer rápido. Choquete, pressa. Deus vai começar a mudar a história de uma forma extraordinária. Aleluia, Deus. Vai vir bênção de tudo quanto é lado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O texto vai dizer que, olha o que o Senhor vai dizer: produziu brotos, botões, flores e amêndoas maduras. Você vai passar a fase do processo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus vai fazer algo revolucionário na tua história. O Senhor vai fazer algo da forma que você nunca viu, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Coisa extraordinária. Brotos, floresce em janeiro, e ela começa a amadurecer. E aí o texto vai dizer ajuntamento, músculos, carne, pele. E aí o último texto vai dizer que ela amadurece. Diga amadurece. Floresce. Diga floresce. E amadurece. Amadurece. E o que o Senhor vai dizer é que quando ela amadurece, a amêndoa, ela dá uma árvore de 12 metros, dá 50 quilos de amêndoa. De 50 quilos. Diga 50 quilos. Diz quanto você vai produzir nessa safra. Diz o quanto você vai produzir para Deus. O quanto você vai dar fruto daqui por diante. O quanto você vai parar de ser carona dos outros e mudar a tua história. 50 quilos de amêndoas. E ela produz 25 litros de azeite. 25 litros de azeite. Você vai ter azeite para dar e vender. Aonde você for, você vai ter azeite para distribuir. E o nome do Eterno vai ser glória. Olha só, 25 litros de azeite. Só que a última fase, diga a última fase. Sabe o que ele pega? Sabe o que ele faz com a amêndoa? Ele tritura ela. Diga, tritura ela. Você está preparado para a última fase? Fala, Deus vai quebrar você. Deus vai te triturar. Mas você vai ser doce para as pessoas. Mas Deus vai mudar a tua vida de uma forma extraordinária. Como você sente a presença de Deus. O que o Senhor está dizendo para você é que Ele quer que você passe essas fases na sua vida. Brotar, florescer, frutificar e amadurecer. Para amadurecer tem que ser quebrado. Para amadurecer tem que passar um processo difícil. É a última fase, você está frutificando. E quando você frutifica, você pensa que agora é a hora. E Deus fala, não, agora chegou a hora de eu te quebrar. Agora chegou a hora da última fase. Para mostrar para você que quem manda aqui sou eu. Agora chegou a última fase. É a última fase, é onde Arão vira sacerdote. E sabe o que os seus filhos fazem? Nadab e Abiú. A Bíblia diz que eles lançam fogo estranho no altar. E Deus mata os bons. Oh, meu Jesus. Deus mata os seus filhos. E sabe o que Deus fala para ele? Não chora. Foi filho dele que morreu. E Deus fala, não chora pelos teus filhos. É a fase que Deus te quebra. É a fase que você vai para o luto. E Deus fala, não desiste, não desiste, porque vai chegar azeite. Aleluia. É a
pode abençoar quem amadurece. Aleluia. E Deus fala para não chore a morte do seu filho. Abençoou perder 2 filhos. Diga 2 filhos. Ele perdeu 2 filhos. E aí o Senhor fala: para de tocar choro, engole o choro, engole o choro. O que o Senhor falou? Pega Eleazar e Itamar, porque Eleazar e Itamar vai ser um sacerdote. Aleluia. Pode você ter fracassado uma vez, mas Deus fala: eu ainda não desisti de você. Tem Eleazar e Itamar que ainda vai continuar o ministério. Tem Eleazar e Itamar que vai continuar o que eu tenho para a tua vida. Eu estou te amadurecendo. Deus te tira do irmão do meio. O sacerdote falou: agora o sacerdócio vai ser a partir de quem? Diga de Arão. De Arão, diga de Arão. Sabe quem enterrou Arão? Diga: sabe quem enterrou Arão? O próprio Deus fez o velório de Arão. Diz o texto que subiu lá no monte. O próprio Deus fez o velório de Arão. E no velório de Arão, Moisés somente acompanhou o fúnebre. Tirou as vestes de Arão e colocou os seus filhos Eleazar e Itamar, dizendo que parece que morreu, parece que o processo foi difícil, mas Deus está dizendo que o ministério vai continuar, que o que está vindo por aí é muito maior na tua história. Que se você se colocar diante da presença de Deus, pode aparecer a pior crise no Brasil, com Lula, com tudo que está acontecendo, mas você vai manter a espiritualidade e vai pensar no alto de uma forma extraordinária, que você vai voar, que vai chegar um novo tempo de Deus na tua vida, que Deus vai falar: meu filho, chegou a tua vez de fazer a diferença nesse Brasil, chegou a tua vez de eu soprar o teu nome para as nações. E é tão bíblico que o texto vai dizer que o Senhor te chamou como sacerdócio real, povo adquirido. O que Deus está dizendo é sério para a nossa história, meu Jesus. Vai continuar o que Deus tem para a sua vida. Deus vai continuar. Aquele casal que está ali, faz sem a mão. Isso. Levanta a mão os dois. O Senhor diz que Ele tem pressa. E a pressa de Deus é de abençoar e honrar a vida de vocês. O processo foi difícil, é muita gente dando opinião na vida de vocês. E pessoas que não sabem quanto vocês lutam e labutam. Mas o Senhor diz que tem ministério na vida de vocês. Deus vai preparar algo que não é nada de ninguém, algo de vocês. Eu via uma unção de Deus especial descendo sobre a vida de vocês no dia de hoje. E o Senhor dizia: não desistam, porque o que vocês vão ter é de vocês. Há uma unção de prosperidade, há uma unção de portas abertas, e há alguém que tentou, lutou para levar para um lado e para o outro, mas o Senhor diz: chegou o tempo de Deus na vida de vocês. Brinde um ao outro, porque Deus vai honrar a vida de vocês. Deus está no seu lugar. Amadurecer é a última fase. O Senhor chega para Ezequiel e diz assim: poderão viver esses ossos? Sabe o que ele fala? Tu sabes. Porque Ezequiel sabia que se da vara seca ele fez florescer,
Imagine um ser humano que ele não pode fazer. Jesus vai dizer até assim: Senhor, mas e essas pedras? Se vocês se calarem, até as pedras orarão. Se você não quiser fazer, Deus levanta pedra para provar ele. Deus quer você, mas se você não quiser, Deus levanta pedra, Deus levanta jumenta, Deus levanta vara, Deus levanta quem Ele quiser. Então não reclame depois. Fala, vai fazer ou não vai fazer? Vai fazer ou não vai fazer? Diga, você vai deixar a pedra te substituir, irmão? Você vai passar vergonha, vai deixar a jumenta falar no teu lugar? Meu Deus! Ah, a jumenta, mas você não quis fazer, então eu vou levantar a jumenta. É assim mesmo, Jesus. Você não quis fazer, então eu vou levantar a pedra. Ah, ignorante, o problema é de Deus. Quem faz é o próprio eterno Deus. E essa última frase para a gente encerrar: profetiza sobre estes ossos. Então profetizei como se me deu ordem. Então profetizei como se me deu ordem. E o texto vai dizer que quando ele profetizou, veio o quê? Os ventos, diga vento, dos quatro cantos. Ruan, diga Ruan, Hakodesh, que é o Espírito, diga Ruan, Hakodesh, que é o Espírito Santo, veio dos quatro ventos. E quem que é o Espírito Santo? Ele é o azeite, ele é o vento, o orvalho, ele é aquilo que o elemento que falta. O teu papel é profetizar, o papel de colocar de pé, e o fôlego é o Senhor. O teu papel é se colocar na posição de Deus. O resto Ele vai fazer na história. Ele vai levantar um grande exército e para mudar a história, porque vai chegar a hora que a tua vez vai ser algo extraordinário e o nome do Senhor vai ser glorificado. O Senhor quer dizer. Alicandaramento e calamacha. Escovendero de fogo e derraça. Diga brotar. Diga brotar. Florescer. Frutificar. Amadurecer. De novo, diga brotar. Florescer. Frutificar. E amadurecer. Qual é a fase que você está? Qual é a fase que você está? Brotar, florescer, frutificar e amadurecer. Agora você vai levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Aleluia. Yevareha Adonai Veshimerecha Yael Adonai Panavelecha Viluecha Isadonai Panavelecha Veasenecha Shalom Yevareha Adonai Veshimerecha Yael Adonai Panavelecha Viluecha Isadonai Panavelecha Viasen Lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Abraço bem do teu lado, diga assim: chegou a tua vez. Chegou a tua, fala com ele com alegria. Chegou a tua vez. Chegou a tua vez. Pode sentar em nome do Senhor Jesus, em nome da ceia, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, já vou passar para o pastor aqui. Irmãos, a gente está com um projeto extraordinário de teologia e de mais de 100 cursos profissionais.
curso de igreja, curso de teologia, curso de cuidador de idosos, curso de almoçaria, curso de auxiliar de necrópsia, curso de enfermagem. A gente tem mais de 100 cursos profissionalizantes. E eu tenho aqui 20 bolsas com 50% de desconto. 20 bolsas com 50% de desconto. Por exemplo, na teologia, se você pegar aqui e fizer uma curso de teologia, ao invés de você pagar 99, você vai pagar R$49 no curso de teologia. Se você pegar um curso de cuidador de idosos, ao invés de você pagar 399, você vai pagar metade do curso. Amém? Eu só tenho 20 bolsas em curso. E aí você vai pegar com a Raquel ali, amém? Entrar no nosso site, entrar, e a gente vai ter o maior prazer de servir, te abençoar e estudar. Você vir estudar é muito bom, e o nome do Senhor é glorificado na nossa vida, na nossa história. Amém? E Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.